Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderia alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Em verdade vos digo, algum daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Irmãos e irmãs, no dia 5 de agosto, nós somos convidados a celebrar a festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, ou Santa Maria a Maior, para sermos um pouco mais fiel ao italiano, né? Santa Maria la Maggiore. E o porquê que a igreja no mundo inteiro celebra a dedicação desta igreja? Bom, primeiro, vivemos num tempo em que os católicos não conhecem sequer a sua fé católica. É importante relembrarmos o que é uma dedicação. Lembremos e tomemos por metáfora uma analogia quando nós damos um livro para alguém de presente e fazemos uma dedicatória. Na dedicatória do livro, você expressa o seu desejo de que aquilo que você está dando pertença ao presenteado. Nas edificações, de um modo geral, hoje em dia nós não paramos mais para prestar atenção nisso, mas todo o edifício ele é dedicado a alguém ou a alguma finalidade. Nada se levanta do chão sem um propósito, ainda que seja ganhar dinheiro. Então, por exemplo, a sua casa, ela foi construída pensando para ser sua habitação. Quando você a adquiriu, você tomou-a como sua. Porém, na fé católica, nós não podemos apropriar-nos de um templo, ou melhor, de um edifício já construído e dá-lo a Deus. Todo templo, a estrutura, essa parede, vamos dizer assim, o lugar onde recebe a igreja, ele precisa ser construído. É por isso que nós nunca encontraremos na igreja católica, e se tem padre que faz isso, precisa voltar lá para as aulas de catequese, pegar uma portinha de aluguel e fazer dali uma igreja, um templo definitivo. Pode até ser um lugar provisório, enquanto se constrói do zero uma igreja. Porque desde o início, o edifício de pedras, ele é projetado e construído para ser de Deus. E aí, quando está tudo prontinho, tudo acabado, faz-se a dedicação. O que é isso? Dá de presente a Deus aquele edifício. Por isso, na visão católica, o templo não é simplesmente um lugar de reunião do povo. O templo é casa de Deus. Não porque Deus precisa de uma habitação feita por mãos humanas, pelo contrário. Mas porque esta casa agora tem dono. O dono desta casa é Deus. E assim acontece com toda a igreja. Aqui, esta basílica foi dedicada no dia 16 de dezembro de 2018, se não me falha a memória. Está a plaquinha lá na entrada da igreja. Mas na dedicação nós damos a Deus o templo. E hoje nós celebramos uma dedicação muito antiga, de um templo dado a Deus, mas em honra à Virgem Maria. A dedicação da Basílica de Santa Maria Maior.
Santa Maria Maior, ela recebe o primeiro nome de maior não por causa do tamanho. Aqui é uma basílica menor, não também por causa do tamanho. A Igreja Nova, Bárbara, apesar do tamanho dela, é uma basílica menor. O que diferencia uma basílica maior de uma basílica menor? A basílica maior são as 4 basílicas ligadas diretamente ao Papa e que estão na cidade pontifícia, ainda que não dentro do Estado do Vaticano. A saber, a primeira catedral do mundo é a Igreja de São João do Latrão, a Basílica do Latrão. A Basílica de São Pedro, famosa, porque todo mundo já viu na televisão. A Basílica de São Paulo, fora dos muros. E a Basílica de Santa Maria. E esta festa ela tem um significado muito importante para a igreja no mundo inteiro, porque a igreja de Santa Maria Maior, em Roma, foi o primeiro templo católico dedicado a Nossa Senhora. Foi a primeira igreja no mundo que foi dada a Deus através de Nossa Senhora. E aí nós precisamos recordar o significado espiritual que tem isso. De dar algo a Deus através de, ou por meio de Nossa Senhora. Não simplesmente um templo. E aqui gostaria de eu e você assumimos a nossa missão e a nossa identidade de templo de Deus. Somos templos do Espírito Santo. Deus mora em nós. E que bonito é esta entrega quando é feita junto com o auxílio de Nossa Senhora. Celebrar uma igreja dedicada a Nossa Senhora, porque ela escolheu em primeiro lugar ser a discípula fiel. Jesus no Evangelho de hoje apresenta-nos as exigências de ser discípulo. Primeiro que nós precisamos dizer, meus irmãos e irmãs, e sem medo algum do que vão pensar, do que o padre vai dizer, mas ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém te obrigou a seguir Jesus. Ninguém te obriga a ser católico. Até é bom relembrar, alguns desavisados, as portas estão sempre abertas, tanto para entrar, mas também para sair. Ninguém te obriga a ficar nesta religião. Agora, tudo aquilo que nós escolhemos exige de nós renúncia. É impossível escolher tudo. Porque eu escolher A, já significa que eu vou ter que abrir mão. Ele nos propõe, são apenas, aliás, nem são duas, é uma só. Renuncie a si mesmo. Porque, meus irmãos e irmãs, não dá, ele mesmo já disse isso, para servir a 2 senhores. Se quem manda na minha vida sou eu, aí já não tem lugar mais para Jesus. Porque Jesus não está na nossa vida para ser quebra-galho. Jesus também não quer ser o segundo, terceiro, quarto, quinto. Ou ele é o centro ou ele não é nada. Ou ele é tudo ou ele nem lugar ocupa em nós. E isso, meus irmãos e irmãs, não é um exclusivismo, vamos dizer assim, um ego inflado da parte de Deus, não. É dar a Ele o que é de direito. Porque eu não fui criado para ser dono de mim. E isso que causa horror ao mundo contemporâneo. Porque desde criancinha no mundo de hoje nós aprendemos que bom mesmo é ser dono do nosso próprio nariz. É ninguém mandar em nós, é eu ser o senhor de mim mesmo, é eu fazer minhas próprias regras. Porém, isso é uma contrariação. Nós fomos feitos para algo. Toda obra criada, ela tem uma finalidade. Ninguém, do nada, eu vou fazer uma escultura aqui. Não, porque só para constar, deixa aí, um dia alguém descobre. Não. Quem faz qualquer obra de arte, a faz com uma finalidade, a faz com um fim. Deus, ao nos criar, nos criou com um propósito. E qual o propósito? Sermos dele. E só dele. E isso, meus irmãos e irmãs, não significa que o nosso coração não possa dar amor a alguém diferente de Deus. Não, não é isso. Ser só de Deus significa amar a mim mesmo e amar os outros na medida certa, como extensão do amor a Deus.
O danado do pecado original veio para inverter as coisas. Quando o homem pecou, agora ele não quer mais cumprir a sua finalidade de ser de Deus. Ele quer o contrário, que Deus seja seu. Vejam, aqui eu estou falando de uma linguagem de objetos, né? Para a gente entender esta relação. A posse aqui está invertida. Porque quem é o dono é que tem o direito sobre o objeto. Ou, se você estiver achando essa linguagem muito ofensiva, podemos falar de uma linguagem do direito. O contratado, ele deve se sujeitar às orientações do contratante. Para falar que eu e você, uma vez que escolhemos ser de Cristo, nós optamos por entender esta relação. Ele é o centro. Eu sou apenas um seguidor. O seguidor não pode estar à frente do mestre. O discípulo não pode se sobrepor ao seu Senhor. Me recordo da frase de São Bento: nada antepor a Cristo. Nada sobrepor a Cristo. Porque se a gente coloca alguma coisa no lugar de Cristo, nós já deixamos de ser discípulos. Aí, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ser sinceros e perceber que ainda que eu coloque alguém ou alguma coisa no lugar de Jesus, no fundo, o que eu não quis não foi abrir mão desta pessoa ou deste objeto. O que eu não quis foi abrir mão da minha vontade. E sem a renúncia de si, não dá para ser cristão. Este é o primeiro pré-requisito para seguir Jesus. Por isso eu pergunto, se você quer seguir Jesus, lembre-se, é necessário abrir mão da própria vontade. É necessário abrir mão da própria vida. Mas não basta. O outro pré-requisito é tomar a nossa cruz de cada dia. A cruz não é aquilo que faz sofrer por sofrer. Pode até ser um sofrimento, mas a cruz é aquilo que nos salva, é aquilo que nos redime. Lavar um copo pode ser uma cruz, porque lavando aquele copo eu posso salvar a minha alma. E às vezes rezar pode não ser uma cruz, porque talvez rezando eu não me aproximo de Deus, porque eu estou só pronunciando palavras da boca para fora, mas o coração está longe. A cruz é aquilo que eu carrego bem juntinho de mim. Para carregar a cruz eu preciso sentir a cruz e tenho que estar disposto a levá-la comigo. A cruz é aquilo que está tão próximo de nós, que nós sentimos o que ela é de fato na nossa história, mas que entendemos que não dá para largar, tem que levar adiante. A cruz do Padre Luzia é o santuário, Basílica Nossa Senhora da Piedade nesse momento. Não dá para largar. Apesar de que vontade às vezes a gente tem, mas é necessário levar adiante. É necessário prosseguir. Porque aqui encontro a minha salvação. E me salvando ajuda a salvar um monte de gente. A cruz é o que nos redime. Porém, meus irmãos e irmãs, renunciar a nós mesmos e carregar a cruz nunca foi nem será uma tarefa gostosa, confortável e fácil. E não há outro caminho, porque quem não quer fazer isso vai perder a própria vida. Fato. Versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida, isto é, vou curtir do jeito que me interessa, vou fazer o que bem me dá na telha, até porque a vida é breve, tem que aproveitar mesmo. Já perdeu a vida. Mas quem está disposto a perder a vida, a perder oportunidades por causa de Cristo, já encontrou a vida que não termina. De nada adianta, meus irmãos, termos o mundo inteiro, diz Jesus, se não temos a vida que termina, ou melhor, a vida que não termina com a morte. Como disse, e aqui termino,
Não é fácil renunciar a nós mesmos, não é fácil tomar a nossa cruz. É por isso que a gente recorre a Nossa Senhora. É por isso que a gente se entrega a ela com confiança. Porque ela, enquanto mãe de clemência e bondade, soube, desde o seu fiat, eis aqui a serva do Senhor, até o Calvário, renunciar a ela mesma. Maria teve que abrir mão dos sonhos de sua juventude. Maria teve que abrir mão de sua vida, de seus projetos, de sua família, de sua casa, do conforto do seu lar, por causa do Cristo. Maria não teve medo de assumir a cruz da ridicularização, da perseguição, da calúnia e nem literalmente da cruz do sofrimento, porque no ápice da dor, lá estava ela. Ela é para nós um ser humano que conseguiu levar até as últimas consequências as exigências do discipulado. Ela soube renunciar a si mesma, ela soube tomar a cruz, ela soube estar com Jesus. Por isso, celebrar uma igreja dedicada a Nossa Senhora é aprender de Maria o nosso lugar na igreja. É aprender com Maria a fazer a vontade de Jesus, por mais que nos doa e nos custe, a carregar a cruz para encontrar com Maria a plenitude da vida. Tenhamos a coragem, meus irmãos e irmãs, de fazer esta experiência profunda do amor misericordioso de Deus, que nos apresenta as exigências para segui-lo, não para pesar as nossas costas, mas para fazer com que nós balizemos os nossos caminhos e percebamos qual é o rumo que a nossa vida está tomando. Tenhamos a coragem de perder tudo pelo tudo, porque só quem perde a vida, só quem está disposto a perder tudo, encontrou já um tesouro que não tem preço, encontra a profundidade de um amor de Deus e aí canta como o salmista: seu amor vale mais do que a vida, por isso meus lábios os louvam. Maria encontrou esse tesouro. Feliz é aquele que a ela se confia, que a ela se entrega, porque com ela fará esta experiência de ser discípulo de Jesus até as suas últimas consequências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.